Oi. Então vamos lá para mais uma. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e estou aqui com o nosso companheiro de sempre, Rafael Pinho. Ele que é conhecido também como o habilidoso no mandarim, vulgo Mamarru, certo? Será? Nosso convidado hoje é o Marcos Puossi. Espero ter falado certo. Sim. Ele que é advogado e vai contar histórias da Barra da Tijuca para todos nós. Temos também um convidado especial que está participando da mesa, compondo essa mesa aqui para o melhor andamento possível desse podcast, com várias histórias para complementar as histórias do Marcos Puossi. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, Prazer muito estar aqui com obrigado. vocês. É isso aí. Antes de começarmos, vamos à nossa campanha de 7 anos de sorte. Basta você se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e faturar o prêmio. Se você ignorar esse chamado, coisas podem acontecer, do tipo... Infiltração na sua casa. Ele sempre traz umas coisas assim meio terroristas, entendeu? Então, já que tá chovendo, né? Nada mais 7 adequado. dias de pinga-pinga no quarto, hein? Então, invista no seu bem-estar, cuide da sua casa e curta nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Antes de começarmos também, vamos ao oferecimento da Bidu, carregadores elétricos veiculares inteligentes. Basta você acessar o QR Code no final da tela e ter acesso a toda a gama de produtos, certo, Pinho? Certíssimo. Você que está com dúvida, que quer botar um carregador de carro elétrico na sua casa, entre em contato com o pessoal da Bidu. Mesmo você não sabendo nada, eles vão te informar tudo. Eles vão na sua casa para instalar também, então você não precisa ficar nessa agonia de eu quero ter um carregador, mas eu não sei como é que vai ficar. Eles vão lá, vão instalar tudo certinho, conforme as normas da ABNT, tá? E você também que tem um comércio, quer colocar um carregador de alta rotatividade, também tem na Bidu. Condomínio também é muito importante. Condomínio, Flávio, tá começando aquela bagunça ali, o fulano tá pegando a tomada aqui do condomínio para carregar o carro elétrico. Condomínio, síndico, pode entrar também em contato com a Bidu, que ele vai fazer uma promoção aí bem legal. Você dizendo que viu aqui no Mais um Dia Feliz, vai fazer uma promoção bem legal pro seu condomínio para instalar no condomínio todo. E também, por que não, quem não tem carro elétrico em casa, também pode botar, pô. Imagina você vai receber as pessoas na sua casa com mais conforto. Aquela galera que carrega no shopping já vai carregar na sua casa, não vai poder dar aquela desculpa com vergonha de não ter bateria para chegar na tua casa, vai chegar lá, vai botar para carregar e vai ficar todo mundo bem. Certo? Exatamente, www.bidus.com.br. É o elefantinho que dá choque, ainda traz um amendoim pra gente. É isso aí. Tava com saudade de normal. amendoim, né? Pô, tava ficando Com cara de branco, amendoim. agora já tô mais amarelinho. Doutor Marcos Puossi, você vai contar algumas histórias da Barra. Sim. E a gente quer saber logo umas mais famosas, as mais conhecidas, não menos importante, é claro, mas nós queremos saber o seguinte, aquele prédio que caiu lá, o Palace 2, foi feito com areia de praia ou não? Vejo que já começou num tema pouco polêmico, né? Já começou leve, mas vamos lá. Diferentemente do que muita gente falou, não foi propriamente areia de praia, né? O material de construção que deu origem à queda do prédio, né? Então... Mas ele usou, né? Vamos lá. Se você pensar bem... Teve uma parada que falaram que ele usou na areia de praia, né? Os materiais, né? Isso aí passou por uma série de análise de institutos de criminalística depois, por conta, né, dos processos e, enfim, toda a questão criminal envolvida. Então, muitos materiais foram analisados e realmente tinham algumas coisas que não estavam propriamente nos padrões. A grande questão não é tão incomum em construções você ter algum tipo de desvio ali no padrão de qualidade. Então, ainda que estivesse abaixo do esperado, aquilo por si só não derrubaria o prédio. Então, no caso do Palace, o grande problema foi um erro de cálculo estrutural. Pelo menos foi o que, no fim das contas, os especialistas concluíram, né? Que erraram no cálculo estrutural. Então, mais do que execução, que tinha problemas, definitivamente, esses problemas não seriam suficientes para derrubar o prédio. Não foram problemas de materiais, e sim de construtivo, executivo. Foi de projeto. Problema ali maior foi de projeto. Porque a grande questão se você olhar o que tem construído aqui pelo Rio de Janeiro, tem muita coisa que, evidentemente, não tem ali um padrão. Muita coisa ruim. Pois é. E mesmo assim não cai. Pois é. Se você pensar historicamente, eu, pelo menos, só me lembro de 2 exemplos de prédios em áreas nobres do Rio que tiveram que ser demolidos por conta de risco de queda. De risco de queda, né? Que foi, nos anos 70, o edifício Omar, na Avenida Atlântica,
que acabou virando um Zona Sul hoje, um Zona Sul, um Pão de Açúcar, não lembro Leblon? agora. Acho que é Zona Não, Sul. na Avenida Atlântica. É ali no Leme, no fim da Avenida Atlântica, tem um mercado branco, grande e tal. Era um prédio ali, originalmente, que foi esse edifício que começou a tombar, e aí, por começar a tombar, ele teve que ser demolido. Isso lá pelos anos 70. E aí, depois, coisa de 25 anos depois, em 98, a situação do Palace. Então, não é uma coisa comum. Então, ainda que você tenha muitos erros com alguma frequência, alguma coisa fora do desvio padrão, no caso do Palace, a conclusão final, depois de anos de processos, análises, enfim, foi de que houve um erro grave de cálculo estrutural ali. Então, fora a questão de execução, houve esse erro de carga estrutural, de cálculo de carga. Então, você, para um prédio que vai ter, ali são 100 e alguma coisa apartamentos, né? Você tem, acho que, 6 ou 8 por andar, 20 andares, enfim. Você tem um número de pessoas esperado, então teria que ter ali um número X de pilares que deveriam aguentar aquele peso do prédio. E aí, nos cálculos, aparentemente alguém não acertou direito os cálculos ali e simplesmente subdimensionou os pilares do prédio. Ou pelo menos alguns dos pilares, né? Então, com base nisso, os pilares começaram a ter uma carga reforçada, né? Enquanto o prédio estava vazio, não era propriamente um problema, né? Porque era só aguentando a própria estrutura. Mas no momento em que ele começou a ser habitado, então... Diga-se de passagem, não todas as unidades, né? Não todas as unidades, até porque... Muita gente nem tinha ido morar lá, comprou na planta, não tava... Sim. Foi bem sim, no sim. comecinho dele, mais ou menos, né? Na verdade, ali o prédio nem chegou a ser entregue oficialmente, né? Que o Sérgio Naia, né? Que era o dono da construtora Sersan, que foi responsável pelo edifício Sersan e Matersan, que são as duas empresas dele, eles não chegaram a fazer uma entrega oficialmente. Então, eles fizeram um grande lançamento de vários prédios naquela região, que eles chamaram na época de Barra Havaí, né? Venha morar no sonho da Barra da Tijuca, ali no fim dos anos 80, início dos anos 90. E lançaram, se eu não me engano, 5 prédios ali naquela região. Originalmente ia ser uma região fechada, ia ser ali rua fechada. Depois, por alguma questão com a prefeitura, não conseguiram fazer isso. E eles simplesmente foram lançando aí do fim dos anos... Acho que finzinho dos anos 80, início dos anos 90, eles começaram a lançar esses prédios. O Palácio 2 era onde exatamente? Que eu não estou recordando ali. Jornalista Henrique Cordeiro. É atrás da Rua Paralela das Américas, desculpa, Atrás do Chico X na época. da Fiat. Perto Barra. daquela ponte, né? Tá, lembrei. Ponte Onde é o Hospital do da Madeira? Unimed hoje, atrás do Hospital do Unimed. Isso. Tá. Estamos aqui entre antigos mobilistas, então falou em coisa envolvendo carro, a gente já sabe Exatamente. que é fácil fazer referência, né? Exatamente. Então, Falou carro, a gente já falou achou. carro, a gente E já assim, sabe. deixa eu só fazer uma perguntinha também. Teve morte na queda? 8 mortes. Mesmo com pouca habitação ainda, pouca gente morando, mesmo assim ainda teve. Ele né? caiu uma parte, né? Uma Primeiro deu um parte. estalo, aí desocuparam o prédio no meio da madrugada. Uhum. Não era isso? 2 Que era horas um da manhã. feriado de carnaval. Feriado de carnaval. Exato. E aí o pessoal saiu com o travesseiro na mão, um negócio meio louco assim. Aí deu um estalo, caiu uma parte, né? Foram 2 colunas inteiras que caíram. Na verdade, primeiro foi o estalo exatamente, aí teve uma rachadura na parede. E todo mundo saiu. E todo mundo saiu e para acordar as pessoas, né? Teve gente, Nossa. por exemplo, que não acordou. É. Nessa coluna que ele falou que caiu, teve família que não acordou e desceu. Caramba. Inteiro. Trágico isso. Trágico. Muito trágico. E aí caiu, acho que uma parte que era a área de lavanderia e cozinha. Coluna 02. Não, foi apartamento inteiro. Apartamento inteiro. Foram duas coluna de colunas apartamentos. inteiras de apartamento. O que ficou foi basicamente área de serviço. Porque... Então por isso que aparecia uma área de... A que ficou foi a área que rompeu, né? Que ficou. Sim. Então, nas fotos, você vê claramente que tem ali porta de um quarto. Eu lembro de uma imagem, tinha um quadro na parede com uma foto na parede, tudo. A imagem clássica, a imagem né? clássica era o quarto de empregado. Eram 10 andares, né? Não, 22 andares. Caramba. 22 andares. E aí caiu... Teve um estalo, depois caiu duas colunas e depois implodiram um prédio, é isso? Depois de alguns dias, 10 dias, se eu não me engano, né? assim... houve um imbróglio grande aí nesse meio de tempo, porque a Sersan, a construtora, disse que inicialmente não teria culpa nenhuma nisso, que foi uma questão envolvendo
instalações equivocadas nas coberturas, que teriam colocado piscinas e teriam feito algumas coisas que teriam dado um reforço exagerado de carga no prédio. Foi a defesa deles. Foi a defesa deles, mas que o prédio era Diga-se seguro. de passagem, não entregaram os apartamentos prontos, né? Então as pessoas terminaram por conta própria. Sim, exatamente. Teve isso também. Teve isso também. A gente, na verdade, eu até acabei não falando esse ponto, né? Que eles fizeram o lançamento de vários prédios e começaram a entregar os primeiros e pararam de entregar pelo meio do caminho. Começaram a alegar dificuldades com fornecedores, dificuldades econômicas, as obras começaram a atrasar, dificuldades documentais, tanto que o prédio, até a queda, não tinha habite-se. Então, ele não tinha autorização da prefeitura para instalações definitivas, então... Hoje em dia, isso seria impossível, fazer um negócio desse na Barra ali. Não, ainda tem muitos prédios Não, imóveis na sem habite. Barra, ali acho melhor a gente não local. entrar, vamos acho melhor a gente não entrar nesse Deixa assunto, pra lá, deixa pra isso lá é isso aqui. processado. Mas é mais comum do que parece. É. Você ter alguma... É raro, mas acontece É muito, raro, mas né? acontece O muito. habite, de fato, muito se fala, mas o que é o habite mesmo? É a autorização da prefeitura Sim. para ocupar o imóvel? Sim, o que acontece? Você, quando vai construir um edifício, você faz um pedido para a prefeitura, primeiro da autorização da obra. Então, apresenta o projeto, plantas, etc. e tal. A E Secretaria de Obras. Secretaria de Obras, e aí você tem uma autorização para iniciar as obras. Perfeito. Você vai fazendo as obras. Uma vez concluindo, você, em tese, tem que apresentar de novo para a prefeitura uma série de documentos e comprovar requisitos de que aquela obra seguiu conforme originalmente previsto, que você pagou os tributos envolvidos, e aí a prefeitura manda uma equipe lá para avaliar, em tese, pelo menos manda uma equipe lá para avaliar, saber se está tudo ok, e aí, estando tudo ok, eles dão o habite-se, que é uma autorização para o imóvel ser habitado, ou seja, você pode fazer as ligações definitivas de água, gás, luz, e com o habite-se você pode averbar isso no RGI do apartamento, e aí sim ter a documentação toda ok para poder fazer a venda das unidades. Você não faz RGI sem habite. Vamos lá, você até consegue fazer, né? Porque quando você faz o memorial de corporação, quando você inicia ali o projeto e a separação das unidades, você cria matrículas para aquelas unidades separadas. Então, cada apartamento vai ter o seu RGI. Só que é um RGI incompleto, digamos assim. Então, o correto é que você tenha o RGI com todas as etapas cumpridas, né? Porque o RGI nada mais é do que um cadastro do apartamento, né? Então, ele diz, ele conta sempre uma história. Então, aquele terreno era de fulano de tal. E aí o terreno foi fracionado de tal forma. Ali será construído um empreendimento conforme a memória de corporação tal. Está sendo prometido a venda para o Flávio o apartamento tal daquele empreendimento. Só que você, em tese, no meio do caminho, deveria ter ali um registro de uma averbação de construção, e essa averbação de construção é feita com o habite-se. E aí, averbou a construção, beleza, o imóvel está pronto, finalizado e tal, você aí faria a escritura de compra e venda para aquela pessoa e tal. Sem habite, o processo documental não fica completo. Não fica completo, exatamente. E aí você não consegue, por exemplo, financiamento bancário, garantia Exatamente. bancária, nada desse tipo. Exatamente. Então, essa foi uma problemática que aconteceu lá, inclusive, porque, já falando de uma etapa completamente diferente, né? Mas pensa documentalmente como é que foi aquela situação. Você tinha um edifício que não tinha habite-se, que não tinha ainda escritura definitiva com ninguém, Que não foi finalizado pela que construtora não original. foi finalizado pela construtora, que estava habitado, que muita gente pagou, quitou. E aí, como é que esse pessoal fica? Por isso que tem gente até hoje brigando na justiça. Conheço gente até hoje. Então, na verdade, está brigando porque a própria Sersan fez também uma série de artifícios para dificultar esses pagamentos, né? Então, o Sérgio Né acabou ficando conhecido como uma figura... durante muito momento, durante um determinado momento, ele foi ali o inimigo público número 1, né? Que muita gente entendeu que ele teria feito ali mais do que a questão, né, do prédio cair em si, que as condutas posteriores não teriam sido propriamente adequadas, né? Que teriam feito manobras para não conseguir, para que as pessoas não recebessem o dinheiro que seria devido. Então a construtora não terminou o prédio. em tese, quer dizer, terminou. Do ponto de estruturalmente, vista sim. estrutural, sim. O prédio Hoje em estava dia tem muito pronto. prédio também que é entregue sem o piso, sem Sim. nada, igual eles Tá. fizeram, né? Mas assim, ele foi responsável por pessoas ocuparem aquilo ali.
uma das defesas, inclusive, da Sersan na época foi essa. Ah, eram invasores no nosso prédio. Não eram invasores, eram pessoas que tinham pago os apartamentos. O procedimento de entrega é muito nebuloso. Eu já vi gente dizendo que recebeu as chaves da própria construtora, da própria Sersan recebeu as chaves, porque quitou, tá tudo certo, o prédio está pronto. Teve ligação de luz, água, gás, mesmo... Vida que seguiu. Vida que seguiu. Mesmo não tendo a BITS, deram um jeitinho lá para ele ter as instalações. Ou seja, tinha as instalações, tinha problemas, né? Muita gente falou que os elevadores tinham problemas, né? Eu acho que eles não fizeram, não tinham todos os elevadores, tinha uma série de problemas logo no início, mas tanto o prédio estava acabado que as pessoas mudaram, instituíram um condomínio, e esse condomínio entrou com uma ação contra a Sersan antes do prédio cair, reclamando de defeitos na construção do prédio. Placas de mármore que caíam da fachada, rachaduras, infiltrações. Tapume em volta de pilastra defeituosa. Em volta de pilastra defeituosa. Então... Caramba. Então já foi tudo cagado, desde o início. Desde o início. Cara, confusão. Que ano que foi isso, hein? A entrega do prédio foi 97, 96, 97. A planta foi apresentada na prefeitura para início das obras, incorporação, então em 87. Início das obras eu acho que foi 91, se eu não me engano. E aí, venda. O forte de vendas dele foi 91, 92, 93. Conclusão, talvez 95, 96. O prédio tinha talvez 2 anos, 3, quando E ele era o quando Palace caiu. 2 porque existiam outros Palaces lá? Existe o Palace 1 até hoje, né? Então, esse conceito de Barra Havaí, que seria esse grande condomínio da Sersan, ele envolvia vários prédios. Então, era Royal Barra Havaí, Sunset Barra Havaí, Palace Barra Havaí 1, Palace Barra Havaí 2. E aí, no mesmo terreno tem o Palace 1 e nos fundos o Palace 2. Prédios idênticos, só que espelhados. A frente de um para a rua, a frente do outro para a praia, né? Então... inclusive o slogan de venda na época da Sersan, né? Fernando, por favor. 3/4 com vista para o mar. 3/4 com vista Com para vista para o mar. Que acabou sendo até depois o título do livro, né? Do livro, porque você... Em algumas situações onde eles tentaram descer, né? Quando houve a rachadura e a queda da coluna... uma das portas que eles abriram, né? Foi até aquele coronel famoso, bombeiro que salvou o Batomus também. Segurava a cobra, não? Paulo... Marcos... Enfim, não vou lembrar o nome dele agora, mas era Marcos. Um careca, também. né? Um careca. Sim. E uma das portas que eles conseguiram abrir, ela de emergência... Porta corta-fogo, né? Da escada, você abre a Ao corta-fogo. invés de ir para a escada, eles viram o mar da Barra da Tijuca, porque não tinha mais aquele pedaço. Imagina a situação. Imagina. Você... Às 2 horas da manhã você vê as estrelas e o mar, assim. Não, então a rota de fuga tinha desabado. Uma delas. Uma delas. Então a pessoa ia voar. Sim. Tanto que as pessoas que relataram esse evento falaram, olha, o que me restou foi pegar o elevador. Então o prédio está caindo e eu tinha deu que descer certo, do né? 20º andar. Que Peguei o bom que elevador. tava ali o elevador ainda. O elevador Sim. também meio que protege nesse caso. Não posso estar falando besteira, não desde o elevador. Vê aí a situação. Porra, vai cancelar o programa. Vê aí com o bombeiro qual é a melhor forma. Mas parece que tem um negócio de terremoto, alguma coisa, o elevador tem a caixa de ferro que protege. Mas enfim. Muito polêmico. Agora a deixa eu ordem perguntar. nunca descer. A instrução que tem, pelo menos, Só no Japão. Pelo amor de Deus. Só fazer um comentário, você falou das mortes e tal, 8 mortes. O curioso é que uma das mortes é o filho do senhor Benavides, ele era um argentino. O filho dele, ajudando com os resgates e tal, ele subiu 3 vezes. E na terceira a coluna caiu. Daí ele podia ter se salvado aí e não conseguiu. Caramba. E qual seria a diferença do Palace 1 pro Palace 2? Se eles são basicamente idênticos, por que um caiu e o outro não? Porque o problema não era areia. Tecnicamente nenhuma. Então, de certa forma, talvez sorte. E aí, tanto que os proprietários Mas é do muita Palace sorte 1, até hoje, né? Imagina Não, a mas calma. galera que tava no Palace 1, como é que se sentiu, né? foi Todo mundo saiu também. chuva de ação. As pessoas saíram do Quando prédio, saíram, chuva de processo. Eu não ficaria com a minha família num prédio Exatamente. Sim. Quando saíram do Palace 2, esvaziaram o Palace 1 também. Mas o Palace 1 sofreu intervenção, Sim, né? e aí depois. foram feitas várias análises e entenderam que fazendo intervenções o prédio poderia continuar Então de ele pé. poderia cair também. Poderia cair também. Por E ele não ter o caiu mesmo- por conta das mesmo final. intervenções. Sim, Não, poderia mas aí ter tem final. técnica de engenharia que você consegue salvar. Consegue Sim. dar botar pilastra ali, né? Pilar. Não cai. Sim, sim. Então, tanto que tá até hoje. Então, tá lá até hoje o prédio. Mudou de Mas é um nome, prédio tudo. que deve ser desvalorizado, né?
Eles O pessoal mudaram... já esqueceu já. E fizeram alguns exercícios para que, enfim, a vida fosse adiante, o que é, né, perfeitamente, o que é louvável, né? Então, foi o terreno atrás onde existia o Palace 2 foi vendido por uma construtora que fez um outro prédio no local e foi feito um retrofit no empreendimento todo. Descaracterizando a imagem Sim, da época. exatamente. Se eu não me engano, o Palace 1, a calçada, se eu não me engano. Sim, foi a construtora calçada, exatamente. Então, fizeram um retrofit. E aí, hoje, quem sabe tem uma certa rejeição de mercado, mas muita gente não sabe. Então, por conta disso... muita Cara, gente você compra. imagina você ter o teu imóvel ali e tal, com tudo, toda a tua vida ali, Juntou e dinheiro de pra repente pagar. você se vê com um travesseiro no meio da madrugada, na rua, e depois o prédio é demolido. Aí tu fica assim, caraca, tem gente que não pegou nada. Sim, a gente não pegou nada. Exatamente. É o que, pelo menos a vida salvou, né? A maioria não pegou nada. E aí, de repente, tu fica assim, caramba, nessa hora que é bom ter um Bitcoin, né? O momento que Não tinha, conseguiram pegar as coisas foi uma coisa tão de urgência. Por exemplo, eles tiveram que antecipar a implosão do prédio porque o prédio se inclinou. Quando eles Eu lembro marcaram disso, é verdade. a implosão, o prédio deu uma inclinada e eles tiveram que antecipar a implosão. E aí só depois que tem aquela famosa imagem do prédio cheio de escombro, assim, a piscina lá em cima, né? A piscina lá no último, na pilha lá do bolo de entulho, né? De escombro, tá a piscina lá em cima. Só nessa situação que eles puderam resgatar as coisas. Então era muito pouca coisa, né? Foto, coisa rasgada, coisa que quebrou, né? Na implosão. Nos escombros ali. Nos escombros, né? Aí já estava teoricamente mais seguro, mas podia se machucar, né? Podia. Mas se você pensar bem numa implosão, um apartamento vira um sanduíche entre duas lajes. Sim. Então, tudo que você tem na sua casa vira, de repente, um espaço de centímetros. Então, realmente, triste sobre todos os aspectos. A televisão se fartou dessas notícias. Eu lembro que era 24 horas por dia noticiário disso. Sim, isso aí foi na época... Acho que... E eu me lembro que teve um grande movimento de inspeções em prédios na época e suspeitas de que outros prédios poderiam cair. Eu lembro que um em Belo Horizonte começou a ter umas trincas e aí falaram que ia cair também o de Belo Horizonte. Não sei se você lembra disso, mas acabou não caindo. Mas... Enfim, eu me lembro que a imprensa ficou um bom tempo... Construído pela Sersan também, em Belo Horizonte? Não, outra construtora. Eu me lembro que tudo que era da Sersan foi investigado assim, né? Sim. A fundo. A fundo. Que a Sersan no Rio não tem muitos prédios. Aqui no Rio, acho que são no total 7 prédios, se eu não me engano. Então, todos na Barra. Mas fora do Rio, em Brasília, eles têm até apartamento funcional. O valor desse imóvel deve ter despencado também, né, na época, né? Imagina, quem tinha qualquer tipo de relação com esse grupo. Sim, na época foi... E não é comum cair prédio, não é? Não é, porque assim, o Rio tem acho que 280 mil prédios. Qual é o caso que você lê aqui? Você tem esse e tem aquele do centro do Rio em 2012, por aí, 11, alguma coisa assim. Que aí foi um erro de um prédio muito antigo e tal. Não é comum acontecer isso. Porque ele dá indícios antes. Sim. Ele não chega do nada e faz uma implosão, ele dá um indício. Só que esse foi muito rápido, cara. Foi. Porque entre o estalo e a correria para demolir, para implodir, né? Foi muito curta. Sim. Eu acho que foram poucos dias. Coisa de uma Eu semana, acho talvez. que foram 10 dias. Se eu não me engano, foram 10 dias. Eu lembro que foi bem próximo. E o que se falava na época, se você vê as reportagens de época, tem uma pessoa que até fez o livro sobre a Rosana Bacelar. Ela é uma das vítimas e tal, a família dela é vítima. E ela fez um livro, ela deu vários depoimentos, até no documentário. E o que se falava muito era, você acha que um prédio na Barra da Tijuca vai cair? Isso é história, não tem isso. Quando chamaram todo mundo 2 horas da manhã para avisar que o prédio estava caindo, ninguém acreditou. A maioria das pessoas já foi um tremor de... Alguém pode ter morrido por causa disso. Sim. 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 Provavelmente sim. Que é 20 e poucos anos, 22 andares. 22 andares. Caramba. Fica assim, pensativo em relação a isso, né? Muita coisa. E na Barra, se você pensar bem, tem alguns episódios, né? Esse do Palace 2 ficou muito conhecido por conta da queda, né? Mas se você pensar em histórias inusitadas de empreendimentos que foram lançados e nunca entregues ou entregues décadas depois, você tem Ou entregues que não foram habitados ainda. A Encol tinha muito disso.
Sim, a Encol Grupo foi... OK. Grupo OK. A Encol foi a maior falência do mercado imobiliário do país, acho que historicamente, né? Tinha, se não me engano, 700 esqueletos da Encol espalhados pelo país. Era coisa, assim, números absolutamente Conheci gente que gritantes. terminou o prédio, porque acabou, né? Sim. A legislação de patrimônio de afetação, de construção civil, foi alterada por conta da Encol. Eles tiveram que alterar a lei porque foi percebido que da forma como a Encol fazia, o que era perfeitamente autorizado na época, mas da forma que eles faziam a documentação dos empreendimentos, depois, para você conseguir formar uma comissão de adquirentes para terminar a obra, era uma dificuldade enorme. Então, hoje em dia, a legislação é toda feita de uma forma diferente por conta do caso da Encol, porque você não conseguia dissociar o empreendimento do patrimônio. E na Barra, se você pensar, Encol, Grupo OK, Clama, próprio caso da Taidville, que é um caso que é das duas torres redondas ali na Avenida das Américas, que esse também é um caso que uma nunca ficou surreal, pronta, né? Completamente surreal. Até porque tem um certo ponto de aproximação com a situação da Sersan, ainda que o prédio esteja lá e vai continuar lá, que são dois engenheiros mineiros que ganharam dinheiro construindo em Brasília, o Sérgio Naia e o Múcio Ataíde, né, que era o responsável pela Taidville, os dois engenheiros mineiros que ganharam dinheiro construindo em Brasília e que vieram para o Rio fazer empreendimentos na Barra. O Múcio Ataíde, muito antes, veio aqui início dos anos 70, foi um dos pioneiros da Barra, foi um dos padrinhos, digamos assim, do Plano Lúcio Costa, que seria o plano diretor da Barra da Tijuca e que previa o zoneamento na Barra, que, diga-se de passagem, era muito interessante, porque a ideia era fazer uma coisa meio que nem Brasília. Era para ser espaços abertos, edifícios espaçados, com bosques no meio, uma integração grande entre os locais, centros divididos que teriam uma vida própria, então comércio próprio, shopping center próprio, serviços próprios, e sem grades. Bem parecido com o que a gente vê hoje em dia na Barra da Tijuca, né? Caramba, é verdade. Que virou a terra a meca dos condomínios fechados, né? Então, o conceito original era exatamente o oposto. Era que tudo fosse aberto. Tanto que os condomínios mais antigos da Barra, se você pensar em Nova Ipanema, de 76, Novo Leblon, de 78, Barra Mares, de 79, Riviera del Fiore, originalmente esses condomínios eram muito abertos. Você conseguia transitar por dentro deles. Mesmo que você não fosse um morador, você conseguia transitar lá por dentro. Verdade. Então, o conceito original era esse. Só que, né, com o Rio de Janeiro, da forma como ficou, acabou mudando. E retalharam o plano do Lúcio Costa também logo no início. Logo lá atrás retalharam. Mas o Múcio Ataíde, ele em 71 lança as torres. Originalmente o projeto era de 76 torres, se eu não me engano, espalhadas pela Barra da Tijuca. Aquela de São Conrado também é dele? Não, São Conrado. O projeto do Niemeyer também, mas o Hotel Nacional... Do Nacional, né? Hotel Nacional. Sim, Hotel Nacional. O Não projeto do Niemeyer também, né? Os projetos arquitetônicos são do Niemeyer. Mas a execução não é dele, não é da Taidville. O que é da Taidville é aquele da praia. Tem uma torre redonda na praia ali, próxima à Ponte do Lúcio Costa também, que é do Múcio Ataíde. Da Taidville, exatamente. Da Taidville. Que está habitada, né? Tá habitada. Eles lançaram 4 torres originalmente. Lançamento, assim, cinematográfico, né? Ele sabia... É bonito, né, essa torrezinha, mas eu não sei se é muito prático também, porque é meio forma de pizza, né? Conceitualmente é interessante. Eu já tive em vários desses apartamentos, até porque, além de advogado, eu tenho uma imobiliária, né? Inclusive, vou fazer aqui uma breve merchan. Aliás, aqui. você precisa explicar pra gente como você domina tantos conhecimentos do mercado imobiliário. Agradeço. Como é que é? Historiador e imobiliário. Eu sou advogado, sou sócio de um escritório de advocacia, Posse Dourado Advogados, e comecei a trabalhar já há muito tempo com direito imobiliário. E eu fui me apaixonando pela área, fui gostando muito disso. A gente foi vendo uma boa possibilidade de começar a atuar mesmo com compra, venda, administração, locação de imóveis. E aí montamos uma imobiliária, então eu sou sócio da Sena Rio Imóveis, que é uma imobiliária que atua no Rio todo, mas principalmente na área da Barra, Recreio e adjacências. E aí, então, até por conta desse trabalho, eu já tive a oportunidade de entrar em vários desses apartamentos, né?
Tem casos que eu quase vou a lazer e não a trabalho, né? Eu faço questão de ir, falo, não, vai o corretor, falando, não vai não, deixa que eu vou, fica tranquilo, deixa que eu vou, que eu prefiro ir conhecer. E são interessantes os apartamentos, porque, é claro, se você for criativo ali com a arquitetura, você consegue usar muito aquilo a seu favor e é interessante. Sendo que todas as torres têm 36 andares. São 35 apartamentos tipo, com 34 andares de apartamento tipo, mais a cobertura duplex, então são 36 pavimentos, com vista para o mar, então, ou lagoa. Então você imagina o visual que esses apartamentos têm lá para cima. Então, é muito interessante sobre esse aspecto. A Ataidiville originalmente vendia por módulo, então as Torres das Américas tinham 2 módulos, o módulo tem mais ou menos 17, 18 metros quadrados. Então 2 módulos são 36 metros quadrados mais ou menos, que são as 2 torres da Avenida das Américas. E na praia você podia ter 5 ou 7 módulos, que daria 90 ou 120 e poucos metros quadrados. O de 90 metros, aliás, é muito legal. O apartamento fica bem bacana. E aí, eles fizeram esse lançamento, publicidade, gente famosa, uma coisa assim, fantástica. Até porque, de novo, uma coincidência entre o Múcio Ataíde e o Sérgio Naia. Os dois eram donos de veículos de mídia, eles tinham rádios, eles tinham emissoras de televisão, então eles conseguiam dominar, também tinham jornais, então eles conseguiam dominar também muito bem a mídia. E os dois foram deputados federais também. E aí, o Múcio Ataíde, uma figura na época, namorou a filha do Juscelino Kubitschek, casou com uma Miss Brasil, então uma figura marcante. Para carioca, talvez. É um mineiro que virou carioca, né? Então, os cariocas são casos assim. sim, ele usava um chapéu muitas vezes em aparições públicas e se auto-intitulava Homem do Chapéu. Então, virou uma figura meio folclórica. Era um dos 4 donos da Barra, então, nos padrões de hoje, seria um bilionário com facilidade. E aí, lança aquele empreendimento maravilhoso e tal. Poxa, você podia comprar o apartamento ali por um preço baixo, em 71 lançamento. 71 lançamento, vende os apartamentos todos, beleza, e tal, um sucesso, um espetáculo e tal. Promessa de entrega em 73 para 74. Não entrega. Em 75, os adquirentes começam a ficar revoltados, entram com processo e tal, até porque a obra ainda estava bem longe de ficar pronta. E é interessante que começa uma batalha midiática. Publicações dos adquirentes dizendo que as obras estavam atrasadas e tal. Você via isso em jornal da época. E publicações do Múcio Ataíde dizendo que aquilo era um grande engodo político, que eram, na verdade, pessoas de outros partidos que não queriam que ele continuasse bem como ele era, uma boa projeção, e ajudando famílias como ele sempre ajudou, e por isso estavam fazendo ali esse tipo de mentira, espalhando essas falácias. E aí botava uma foto da torre com crianças na frente, assim, era isso, exatamente isso. Crianças na frente, famílias felizes sorrindo, e a torre em construção ali atrás, e em breve será entregue para as famílias e tal. Estamos tendo dificuldadezinhas com a Caixa Econômica, mas será entregue às famílias em breve. Num dado momento, eles fazem um relançamento, dizendo que tinham voltado algumas unidades e tal, e aí essa é uma informação que eu já ouvi de pessoas que na época compraram apartamentos lá. E disseram que parece que foram revendidos alguns apartamentos que já tinham dono. Então você tinha... Que confusão. Pois é, então você já tinha, às vezes, em algumas situações, seja por desorganização, seja... Isso aí é uma informação que eu nunca consegui verificar a veracidade, tá? Mas se dizia, à época, eu já ouvi muita gente que falou isso, que às vezes vendia mais de uma vez o apartamento. E aí, simplesmente você começava a ter uma obra que não era entregue nunca, os anos iam passando, um monte de gente entrando na justiça, brigando, discutindo com aquilo, e uma briga midiática de que o construtor dizia que estava tudo certo. Mostrava fotos de caminhões com vidros, com vidraças, dizendo as vidraças para as torres já foram recebidas e estão a caminho, se dirigindo para a obra, para serem colocadas nos apartamentos. Uma manipulação forte, né? Manipulação talvez seja uma expressão forte, mas uma jogada de esperança ali, pra galera se acalmar. Botou no soro ali, né? Exatamente. Só que não foi um botou no soro por 1, 2, 3, 4 anos. Foi um botou no soro por 40 anos. Nossa. Então, a desenvolvimento em engenharia, né? A Ataidiville era um empreendimento. Eu chamei de Ataidiville, eu acho. A Ataidiville era um empreendimento que tinha as torres.
A Torre das Américas, que não está pronta até hoje, é a Torre H, que o nome original seria Torre Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, sim, Abraham Lincoln. Ernest Hemingway é da praia, Charles de Gaulle é outra que está pronta. Então era Abraham Lincoln. Simplesmente, a Desenvolvimento Engenharia, enquanto ainda existia como empresa, porque ela só foi à falência em 2006, mas enquanto ela existia como empresa, ela foi continuando a divulgar notícias de que as torres seriam entregues em 12 meses. Isso em 1973, depois em 75, depois em 79, depois em 80 e pouco, 85 e tal, e por aí foi. Em 90, isso para 4 torres. Em 90 mesmo, 90 para 91, eles fizeram um grande negócio com a Encol para venda de terrenos, tanto que tem vários prédios da Encol no entorno das torres hoje. No momento em que o Plano Lúcio Costa foi de certa forma autorizada a alteração do Plano Lúcio Costa, várias outras construtoras se interessaram por ter prédios ali. Já podia fazer de forma aberta, fazer um outro aproveitamento de terreno, então, beleza, a Barra está bombando, vamos comprar, vamos arranjar um terreno na Barra. E aí, a Ataíde, né, a Desenvolvimento Engenharia, construtora do Múcio Ataíde, vendeu vários desses terrenos, permutou esses terrenos com várias outras construtoras. E uma delas foi a Encol, que se comprometeu a terminar a obra das torres. E aí, chegou a terminar a obra de uma das torres, que foi a Charles de Gaulle, que é a das Américas que está habitada, foi entregue em 91 pela Encol, e supostamente a Encol faria a entrega das outras torres. Só que tem um detalhezinho interessante nessa assunção por parte da Encol das torres. A Encol lançou de novo o empreendimento, botou estande de venda e vendeu de novo os apartamentos. Ué, 2 vezes o mesmo apartamento? Ou 3, né? Ou 3. E aí? Caraca, Confusão? meu irmão, confusão. E aí, supostamente, teriam vendido unidades que não haviam sido pagas, que não haviam sido quitadas e tal, mas estava lá vendendo de novo em unidades no empreendimento. E como é que isso acontecia? Como é que não tinha ninguém um cara aí do governo ali, um policial, sei lá... Irmão, tá errado aqui. O Ministério Público, sei lá. Resolver essa parada. Cada um fazia ali, ó. Não entregava o empreendimento 5 anos depois. Talvez alguém reclamava ali, Sim. mas se permitia fazer isso. Como é que essas coisas todas eram meio que permitidas assim? Documentalmente, o prédio todo era da construtora. Por conta daquela lógica de memorial de corporação, não havia ainda a construção sendo feita. Ah, que não tinha sido acontecido. Não tinha acontecido antes ainda. da Encol, né? Antes da Encol, não tinha ainda. Então Todas as unidades eram da tá desenvolvimento. pronto, é meu, tá aqui. Sim, está quase pronto. É tudo meu, ó. Tá aqui, documentalmente é tudo meu. E até porque teve gente que comprou por instrumento particular, a maioria, ou que quando comprou por escritura pública, era promessa de compra e venda. Na época não havia uma ligação. Hoje você consegue, pela internet, levantar se houve uma escritura a respeito de um determinado imóvel envolvendo determinadas pessoas. Ainda hoje não é tão simples, mas na época você tinha que ir cartório a cartório para tentar saber se aquele apartamento tinha sido vendido ou não. O que as pessoas, obviamente, não faziam porque era custoso, era demorado, era trabalhoso. Ainda hoje no Rio não é tão fácil. Então, na época, era outro mundo. E aí, então, essa venda foi feita de maneira bem complicada. Teve gente que entrou na justiça pedindo dinheiro de volta e descobriu que outra pessoa estava pedindo dinheiro de volta pelo mesmo apartamento. Caraca, que então, confusão. Você tinha uma confusão processual enorme envolvendo a Desenvolvimento Engenharia. Em 97, se eu não me engano, a Encol vai à falência. E aí a Encol entregou uma torre. Uma das outras torres, nesse meio de tempo, acabou sendo demolida porque estava na 3ª, 4ª laje, a queda da praia. Foi um pouco depois, foi né? 2003. Foi um pouco depois. Onde hoje é o Playa del Mago. Onde hoje é o Playa del Mago, Quem exatamente. mora no Playa del Mago vai saber aí que existiu, no outrora, uma torre Ataíde, o comecinho de uma torre Ataíde Ville ali. E aí, a Torre da Praia teve uma situação mais ou menos semelhante à do Palace, não do ponto de vista de erros estruturais, porque a obra, ao que tudo indica, é sólida, mas do ponto de vista de ocupação, porque a Encol quebrou, as pessoas, a torre estava lá, estava praticamente pronta, tudo certinho. Eu me lembro de uma nota de jornal que falava que ocorreu uma invasão como nunca vista antes no Rio de Janeiro, porque o edifício, ao invés de ter sido invadido por pessoas em situação de rua, sem teto, ele foi invadido por pessoas que chegaram em carros importados e bem vestidas e começaram a ingressar nos apartamentos que teriam
pago, né? E que teriam comprado, mas que não teriam recebido. Então, a Torre da Praia acabou, de certa forma, sendo habitada assim, e está habitada até hoje, tudo certo, é um prédio excelente. A primeira Torre da Avenida das Américas, que foi entregue pela Encol, no início houve muita reclamação em relação à forma como foi entregue, que a Encol teria feito uma série de jeitinhos e coisas que não teriam sido muito boas, mas que foram sendo corrigidas ao longo do tempo, então foi tudo certo. E aí restou a Torre H, que é aquela torre que ficou anos e anos inabitada. Em 2004 ela foi invadida por um movimento de sem-teto, mas que foi uma invasão que durou 4, 5 dias. Teve logo uma autorização da justiça para reintegração de posse. E aí, de novo, no momento em que o prédio foi desocupado, ainda teve declaração da Desenvolvimento de Engenharia, da construtora, dizendo que em 1 ano a gente termina a obra. Isso em 2005. Caraca, meu irmão. E aí, hoje, né, finalmente, depois desses acontecimentos todos, a Desenvolvimento entrou em falência em 2006, e aí os adquirentes se reuniram, fizeram uma associação e a coisa começou a andar melhor com a associação de adquirentes. Só depois da falência efetiva e dos processos judiciais que permitiram o leilão das unidades, né, porque lembra que estava tudo em nome da Desenvolvimento de Engenharia. Tinha um monte de gente discutindo aqueles apartamentos, mas poucas pessoas tinham de fato a documentação, porque tinham quitado, porque tinham conseguido de fato alguma coisa mais sólida, mas muita gente não tinha nada. Pagou parte, desistiu, ou tinha algum documento particular. Enfim, muita gente largou para lá, deu o dinheiro como perdido. E aí, alguns adquirentes ainda tinham as unidades e muitas outras foram a leilão. E aí, a Capital 1, que é a que está incorporando agora esse novo lançamento aí da torre, adquiriu em torno de 2/3 das unidades em leilão. E aí, adquirindo 2/3 das unidades, eles conseguiram finalmente, aí sim, contratar uma construtora, que é a Elvas, para poder fazer o término da obra. E aí, agora a coisa está andando. A obra está sendo feita depois de 50 e quase 55 anos. Que loucura. Caramba. Por isso que é bom, fica tranquilo. Comprar apartamento da planta é super tranquilo. A gente ficou aqui assustado aqui com o texto do Dr. Marcos Puossi. Por que se diz que a Barra tinha 4 donos? Vamos lá. Nos anos 60 para 70, né? A Barra tinha aquele iniciozinho, que era a região da Praça do Ó e do hoje o Olegário Maciel e tal, que na época era o chamado Tijucamar, hoje é o Jardim Oceânico, mas o nome original Tijucamar. Acho que vincular o nome Tijuca era muito mais forte naquela época, né? Dava um sinônimo de nobreza muito maior. E dali em diante era areal com a Rio Santos no meio, a atual Avenida das Américas, na época Rio Santos, dividindo ali no meio. E um complexo de lagoas e um monte de duna. Quem investiu na época ali fez um excelente negócio. E aí, 4 investidores adquiriram enormes porções ali na Barra, né? O Múcio Ataíde, né? De quem a gente já falou bastante aqui. Pasquale Mauro, que era um italiano também, que ficou famoso aí na época, também tinha ali um quê um pouco midiático e tal, então também ficou conhecido na época. O chinês da Barra, que agora eu não me lembro o nome dele, mas não era um nome simples de reproduzir. E o Carlos Carvalho, da atual Carvalho Hosken, que ainda possui áreas enormes na Barra. Do Pasquale Mauro tinha uma coisa curiosa, inclusive, que ele teve um sítio de búfalo. Sim. Que até hoje ainda tem pedaços. Não tem búfalo mais. Não hoje. tem mais Que búfalo, lugar mas que era isso? Atrás do América Shopping. ia Do América Shopping até quase o Rio Centro. Ali ele... Não, até o Rio Centro e de lá até o Rio Morto. Ele tinha búfalo ali? Tinha búfalo ali. Caramba. Então, Também não sabia dessa. Eu não sabia dessa não. No meio Eu já fui lá dentro. Já foi? E viu o búfalo? Atrás do América Shopping ali. Tu viu? Não tem Viu mais ou não viu o búfalo. búfalo? Porra. Tinha cavalo lá, né? Tem 3 lagos gigantes ali. Era um pesque pague também, até uns anos atrás. Ali não tem mais isso, né? Fazenda, Ali tem fazendo alguma coisa. Tem uma comunidade ali agora crescendo. Lateralmente ali tem Uma ruazinha ali. Ali é Caminho do Mandela. Caminho do Mandela. Onde fica o posto Shell ali, atrás do... Mas andando Não, mais é um um pouquinho. posto sem bandeira. É perto de um posto sem bandeira ali no final da... Quase na Fazenda Estrada Bandeirantes, né? Isso. tá. perto do radar. Sim. Cara, isso era a Barra da Tijuca era uma área muito remota. Caminho do difícil Mandela, acesso. não. Caminho do Fontela. Mandela. Cheia de jacaré. Sim. Ué, de vez em quando Ainda aparece um ainda hoje, né? Não, Semana parece passada... todo dia eu te mostro um lugar ali que todo dia tem jacaré. Semana passada parece que um foi parar numa piscina no Recreio.
Dentro de uma piscina de uma casa, num condomínio O no Recreio calor semana tá passada. fácil, né? É. Que hóspede. Pois é, né? É. Não, teve um que o cara abriu a porta do apartamento, tinha um jacaré no corredor. Aí ele abriu e falou, não, eu vou sair agora não. Deixa pra lá, né? Nem Deixa vou pra sair lá. hoje. E eu acho que o famoso shopping, barra shopping, ele acabou se aproveitando de algum contato desses 4 donos aí, né? Sim, Barra Shopping, se eu não me engano, era uma área da Carvalho Hosking na época, que, enfim, aquela lateral direita ali das Américas, indo até a região do antigo autódromo, aquela área originalmente era quase toda da Carvalho Hosking. do E Carlos o Carvalho. nome, detalhe importante, o nome não era Barra da Tijuca. Não. Ali, se eu não me engano, era chamado de Gardenia Azul, Se você que voltar vai um pouco... até o Barra Shopping, originalmente. Tanto é que o aeroporto de Jacarepaguá Sim, era em é de Jacarepaguá. frente É, ao o- Via Parque. O Autódromo hospital de Jacarepaguá. o hospital é Gardênia, né? O Hospital Gardenia. Sim. E o Gardenia Azul ia, se eu não me engano, Até o Barra Shopping. até o Barra Shopping. Originalmente, aquela região toda era a planície de Jacarepaguá. Se você for pensar até hoje naquela divisão original do município, em freguesias, a freguesia de Jacarepaguá é a região que engloba a Barra da Tijuca. Aí, iniciozinho, Barra da Tijuca era a região ali do Tijuca-Mar, Jardim Oceânico. E não o ia nome muito além diz, daquilo. gente, aquela Barra da Tijuca, isso que geograficamente, se você Sim. for ver, é uma barra. Sim, Então, o que exatamente. estava do outro lado da barra era Jacarepaguá. Era Jacarepaguá. Só que A especulação imobiliária. acabou prolongando as divisas da Barra. O Rio 2, que tinha o autódromo de Jacarepaguá. Eles falam assim, Barra da Tijuca. Só que ali é escancarado que não é Barra da Tijuca. Curicica. Mas ali, existe não, uma hoje- mudança no Camorim, traçado, Não, né? é Curicica. Curicica ali, né? Curicica. Mas Curicica. Existe uma mudança no traçado, né? hoje, do mapa. na verdade, aquela região Eu acho que mudou para outro é nome Barra também. Olímpica. Barra o nome Olímpica, novo é Barra Olímpica. Bairro da Barra Olímpica. Bairro da Barra Olímpica. Mas até pouco tempo atrás, o Rio 2 era exatamente a divisa da Barra. Então, as primeiras ruas ali ainda eram Barra, então no IPTU Barra, CEP Barra, tudo certo. E aí entrava um pouco, já virava Curicica. Ali era O exatamente Via a Parque divisa. hoje, o Shopping Via Parque, Barra. é Barra. Hoje é Barra. No IPTU. No IPTU Barra. Mas ali Então- sempre foi Jacarepaguá, muito tempo atrás. Né? Originalmente era Jacarepaguá, mas hoje Barra. E o aeroporto de Jacarepaguá é Barra. Hoje é Barra. Para você ter ideia, a Barra, última prorrogação de limite da Barra, mais recente, foi para Ilhapura. Então, a Ilhapura, que a região ali era originalmente Camorim, hoje virou Barra da Tijuca. E em direção ao Recreio, a divisa com o Recreio é o Barra World ali, né? É a antiga Via 9, que Via é 9. a Salvador Allende... Salvador- Não, Alfredo Baltazar Silveira. E em direção à linha amarela, onde é que é o limite da Barra? Em direção à linha amarela... Pela Ayrton Senna. Naquele viaduto ali? Se eu não Será? me engano, é no A viaduto. Ponte Estaiada? Agora eu não me lembro se a Vila do Pan é Barra, Barra ou ou não. Eu Jacarepaguá? não me lembro agora. A gente até tem apartamento lá, à venda, locação e tal, mas eu não me lembro agora qual é, É a... um assunto pra gente entrar também, na Vila do Pan e o lá do Ilhapura também, né? Depois parece um fantasma apagado lá. Bom, não precisa ir muito longe. O Rock in Rio 3, que foi em 2001, Foi lá. era na Curicica, né? Não era Barra da Tijuca. E No- foi ali. Que o Rock in exatamente Rio onde você 1, falou. 85? Não, 3, 2001. Porque 85 o primeiro... Também foi lá. Também foi ali. Também foi lá. Também. 2 Não foi no Lamaçal, Maracanã né? em 91. Rock in Rio 2 foi no Maracanã em 91. E o 3, 2001, no mesmo lugar do 85, Curicica. Como Lá, Curicica ainda. na época, nos cartazes, nas propagandas, Não, era Salvador Jacarepaguá. Allende hoje, né? Sim, Salvador Allende hoje. Ali era originalmente Jacarepaguá. Cara, eu lembro que Abelardo Bueno ou Salvador Allende? eu morava na Zona Norte, né? E aí falou assim, vai ter um evento no Rio Centro. Cara, era algo assim, ó, se prepara que a gente vai amanhã viajar pro Rio Centro. Isso aí. Porque era longe. Até pouco tempo atrás era O assim. Rio Centro era uma estrada de... Porque não tinha nem uma amarela pista de vai e também, vem, né? Se eu não me Sim, engano. senhor. Sim. Mato, até você chegar naqueles Isso aí. prédios brancos, que são bem antigos. Ali É o Barra Bali o Barra Bali, antes tem o Pontões da Barra e o Barra Sul. Barra Sua. e o Barra Sul, que é aqueles prédios brancos, né? Isso. O Barra mais Bali, prédio Aquilo branco. da década de 70, aquilo ali? Não, o Barra Bali também é outro que tem umas histórias curiosas ali envolvendo aquele empreendimento. Mas os mais antigos são Barra Sul e Pontões, que são Barra Sul 81, Pontões 83, 85, 85, se eu não me engano. E então ficou são da João Fortes os dois. Um tempão
de estrada de mato puro Sim, ali. não tinha nada. A Eu Avenida lembro... das Américas também não tinha nem sinal. Era Não, ali, onde você está falando ali no Rio Centro, aquilo foi daquele jeito até 2010, mais ou menos, pelo que eu tenho foi. lembrança. Sim. só andou bem depois que fizeram BRT, a cidade, acho. o BRT, a Cidade do Rock, aí depois foi lá Isso. pro Parque Olímpico e tudo. Coisas já aconteceram marcantes na Barra da Tijuca, né? Sim, Se você pô. for ver. O Palace 2 foi um marcante. A gente teve a tragédia do assassinato daquela moça, né? Daniela Pérez, que foi- 1992. Eu fiquei querendo pesquisar onde é que era essa rua. Exatamente, era perto do Rio no Mar Rio ali? Mar. Era no Rio Mar, né, na verdade. Perto do Ribalta, não é isso? Ali atrás. Passava o Ribalta ali, tem aquela... Pegou fogo até, hoje em dia é um posto Rede ML. Tem Tinha um um shoppingzinho McDonald's. ali. Ah, sim. Ah, sim. ali Em valorizou frente ao muito. Onde campo ficava- de golfe ali, mais ou menos. Isso. Tem até o terreno Isso. da FRJ ali, se não me engano. Onde ficava o café etílico. Ali. Um terreno do lado desse Rede Hoje ML, eu estão acho. construindo um empreendimento lá em cima do onde foi a Daniela Pérez. Mas foi ali, exatamente em frente ao Rio Mar, numa curvinha ali. E aquele carro lá, você achou ele, não achou? Achei o Santana, a gente falou isso No seu o podcast. Santana Gravação aí, do ó. Guilherme de Pádua, placa LM 1115, virou LJQ 1115. E o Tá rodando? Escort, Tá aí pra não, cá? tá 2012, o último Morreu o licenciamento, carro. tá em Friburgo. A gente acha que ele morreu naquela enchente, aquele desastre que teve em Friburgo, porque o proprietário dele morreu nessa época. E achamos o Escort do Raul Gazola também, da época. WL... Tá parado há muito tempo, eu acho, também. Não circula há muito Ele tempo, tá, né, ele tá também. apreendido no Banco do Brasil por financiamento. Mais histórias marcantes da Barra da Tijuca, que alguém lembra? Acho que essas são as duas maiores, né? Não, tem um da Vila do Pan também, que deu problema, né? A Vila do Pan foi... E a outra também aqui do Ilhapura. até hoje do Ilhapura ali, que essa- desperdício. Essa ideia de rolou empreendimento para ser entregue rápido para grande evento esportivo nem sempre dá muito certo, né? Então, com a Vila do Pan, tem ali uma série de versões da história do porquê, né? A gente tem tem um afundamento ali de algumas áreas no entorno da Vila do Pan. Os prédios são sólidos, o estacamento dos prédios é ok, os prédios são Não vai sólidos, cair. não vai cair, mas o entorno não é, o entorno é instável. Supostamente, né, o que eu me lembro de ser muito discutido na época é que a construtora seria responsável pelos prédios, pela área interna, mas que a prefeitura, por uma série de acordos, seria responsável pela área no entorno, arruamento, paisagismo e tal. E que a prefeitura não teria feito direito o dever de casa, e aí que as ruas... Ali é uma região pantanosa, né? Então, É uma região de solo difícil ali. solo dificílimo. Assim como Península também era. Sim, Também. dificílimo. Para construir naquela região, tem que botar um custo extra razoável para fundações, porque não é uma região fácil de Gasta construir. muito. Gasta muito. Então, na Vila do Pan, nas áreas do entorno, parece que a prefeitura não teria feito 100% do que foi prometido. A construtora até fez parte enfim, do que precisaria ser feito, mas você passa por lá hoje, sobe, desce, alguns muros caem de vez em quando. Tá totalmente habitado ou não? Totalmente habitado, totalmente. Ali, se eu não me engano... Pra mim tava meio que desabitado ainda. Não, saúde, totalmente habitado. Ali é da Agenco. A Agenco quebrou depois da Vila do Pan. Se Quebrou esforçou a tanto construtora. que... Quebrou a construtora. E totalmente habitado. Eu lembro que um monte de gente fez publicidade. A gente até conversou outro dia sobre Sim. foi quem? Foi o Ronaldinho que ganhou alguns apartamentos na publicidade Foi lá. o se não me engano. Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho recebeu alguns apartamentos como pagamento da publicidade e tal, e acabou depois entrando na justiça contra a construtora também. Então, ali também tem disputas judiciais enormes de pessoas que quiseram fazer distrato, de pessoas que teriam recebido apartamentos como pagamento, como permuta de determinado serviço e a coisa não foi conforme planejado. Gente que não conseguiu fazer a escritura definitiva até hoje, então também tem ali algumas situações complicadas. E a Ilhapura, eu acho que até já vendo mais ou menos os erros que foram cometidos na Vila do Pan, a pessoa na Ilhapura já teve um raciocínio muito diferente. Então, a Ilhapura está inabitada de certa forma, até porque ela não foi lançada ainda totalmente. Ah, não é possível. Então, não foi.
Eles Mas precisavam... como que o A pessoal... Ilha Pura foi a pessoal Vila morou lá. Olímpica, né? É. Foi a Vila Os Olímpica. atletas não foram... Foram. Não ficaram 2016, lá? Como né? é que não O lança? acordo era, para ter determinadas concessões, os atletas teriam que residir lá. Então, os prédios foram finalizados para os atletas Sim. morarem lá. Beleza. Moraram, tudo certo, São durante o período. quantos prédios ali? 6 ou 7? Né? Não, é o muito quê? Uns prédio, não me lembro 20, agora. né? Eu acho que é por aí. É. Não, no Ilha Pura? Se não for mais. Não, se não for mais. Uns Com 20 certeza. prédios. Eu Muita diria uns coisa. 30. Caramba, É perdi muito prédio. noção aqui. E a área é enorme. Ainda tem Enorme. espaço para construir Estão o triplo construindo daquilo. outros ainda. Sim. Tem outros empreendimentos. O gabarito ali, da assim. Barra não é tão alto mais, né? Ainda tem alguns O lugares. gabarito da Barra é um mistério. Porque você, originalmente no plano Lúcio Costa, você tinha preocupações de afastamento lateral e tal, mas você podia construir torre de 36 andares. Então o gabarito não era um problema. Depois foram surgindo novas regras que em certos lugares botavam gabarito baixo, em outros lugares o gabarito era alto. Só que, se você construir, por exemplo, um apart hotel, você pode construir acima do gabarito o apart hotel. Residencial, Residencial com serviços. Não, residencial, se você botar residencial com serviços, vai. que é uma forma de encaixar ali, de jogar com o livro de regras embaixo do braço, né? Você Vai. pode ir além Se do for gabarito. residencial tradicional, gabarito baixo. Gabarito baixo em certas regiões. Mas você consegue, por exemplo, fazer uma contrapartida com a prefeitura para liberar o gabarito desde que você... Enfim, a prefeitura está precisando de uma determinada área no terreno, ou então você paga lá um X e tal, e aí consegue legalmente, tudo certo. E Você além mora do na gabarito. Barra? Moro na Barra. Já sou barrense de um tempo. Eu antes, mesmo na época de criança, não morava na Barra, mas frequentava. Meus avós moraram na Barra por muito tempo, e aí, com 10 anos de idade, vim para a Barra e não A saí Barra da mais. Tijuca, que é um ponto de bastante acolhedor a nível hotelaria também, né? Inclusive para pessoas de fora do país, né? Sim, Não só a sim. Zona Sul, mas é um local bem disputado, né? Sim. Logo, acho que depois da Zona Zona Sul é a área que para turismo e para procura, mas ainda muito atrás da Zona Sul. Zona Sul, E você é a favor da emancipação da Barra? de novo, tema polêmico. Não acho que seja uma ideia muito boa no fim das Pelo menos contas, no não. trânsito merecia, né? Porque praticamente sair da Barra para ir para a Zona Sul é uma viagem, né? O problema é que quando você emancipa um determinado local, você cria toda uma estrutura de poder público Vereador, pesada mais para máquina aquele pública, lugar. né? Mais máquina pública. Mais gasto Aí- contribuinte. Mais aí, gasto, né? Se o IPTU já está alto, pode crer que ele vai ficar mais alto ainda se Imagina um se prefeito da emanciparem. Barra, mais confusão. Agora, você estava falando do Ilha Pura e a gente não sim, conseguiu concluir. Aí o que rolou ali de diferente dos outros? A construtora resolveu fazer o seguinte: a Carvalho Rocha, que está por trás ali do empreendimento, você vê terreno do Carlos Carvalho ali, indo até ali, vindo lá desde da região ali das Américas até ali. Simplesmente o raciocínio foi bem mais inteligente, na minha opinião, que foi o seguinte: eles estão lançando os empreendimentos por partes. Então, os atletas residiram e tal, beleza, os atletas saíram, fecha os portões, tudo certo. Ninguém comprou um apartamento. E aí, fizeram alguns ajustes nos prédios e tal, e começaram a vender fazer lançamentos separados por conjunto de prédios. Então, de início, eles lançaram, se eu não me engano, 4 prédios. Depois, venderam bem esses 4 prédios, lançaram mais 4. Então, a Ilha Pura, ela até vendeu relativamente bem. Só que quem passa a ver aquele bando de prédio vazio, mas na Fantasma. verdade, fantasma, é porque aquilo não foi lançado. Aqueles prédios não estão Agora eles botaram algumas iluminações acesas em algumas varandas. Porque era meio. Mas será que meio não é gente tenebroso. morando? Acho que é Não, gente morando. tem uns que estão. Vigilante. Agora voltou a vender lá, né? Não, tá vendendo, mas Mas é a história nessa lá é lógica. menos traumática, né? Mas Porque não é- pelo menos o prédio sim. não tem Parece risco de queda, Não, terminou. construção É lá uma tudo questão de ok. venda. Sim, Mas questão parece de que não venda. tem um negócio com banco também, que o banco... A briga com o banco, a construtora com o banco. Briga de construtora com banco é Normal. história da construção civil no Rio de Janeiro histórica, né? Então, você tem, por exemplo, a situação do Barra Bale. Muita gente não conseguiu documentar. O Barra Bale, aqueles brancos ali na divisa Sim. entre Barra e Recreio, muita gente não conseguiu regularizar a documentação dos apartamentos por briga entre o banco que tinha financiado a obra e não recebeu, e a construtora, na época,
era a Construtora Presidente, que depois virou São Fernando. Eles, pelo meio do caminho, começaram a ter dificuldade financeira, tanto que não terminaram todos os prédios. Alguns ali foram terminados pelos adquirentes. E você tem um apartamento, você tem até a escritura, tudo certo, só que o seu apartamento está preso a um banco, a um financiamento de um banco. Só que não é um financiamento, eu financei aqui 500 mil do meu apartamento. Não é isso. Era um financiamento de 20 milhões do empreendimento inteiro. E aí, briga judicial e a coisa vai se arrastando. Então, briga de banco com construtor é coisa já de... É o padrão. Isso aí Quanto vale normal. hoje um imóvel ali no Ilhapura? Fevereiro de 2024. Fevereiro de 2024. Ilhapura a partir de 650 mil. 650 para cima. Ali. Se alguém tiver interesse, inclusive, procure a Cena Rio Imóveis. Temos muitas unidades disponíveis lá. Pô, Acho que uma pergunta válida também é quanto vale um apartamento onde é o Palace 2 no lugar, né? Boa pergunta. Sim, lá vale mais. Lá... Mesmo com o histórico. Vamos lá. Mercado, o valor de metro quadrado da região ali é uma região bem valorizada, vale bem. E 2 quartos ali na casa de... Eram 2 quartos, 2 quartos tem em torno de 90 metros quadrados, seria apartamento para 950 mil. Se a pessoa sabe da história, ela não vai pagar 950 mil, não. Mas mercado seria em torno disso, mais ou menos. Muita gente esqueceu aquilo. Sim. Mercado imobiliário também é muito movido por... é uma aquisição grande, né? Então as pessoas são muito movidas pelo sentimento, muitas vezes. Então, tem certos lugares que a galera tem tem um estigma, tem alguma coisa assim, então é mais complicado, mesmo que não tenha efetivamente um problema atual, né? Então, no caso do Palace, hoje, em tese, não há um problema, mas há um estigma. Então, para quem sabe da história, tem pelo Rio alguns locais que tem, assim, não vamos mencionar nomes, mas tem na Tijuca tem um condomínio famoso ali perto da Praça Sans Penha, que também teve umas suspeitas de que desabaria num dado momento. Não trincou. pode falar que é no Shopping Tijuca. Não pode falar. Isso Não aí. pode Não falar. pode falar. Na verdade, falta você complementar um termo. Tem uma O que que não pode complementação falar, aí. Não pode falar. Mas você chegou perto, você chegou bem perto. Mas enfim, tem... Lá também é um lugar que é difícil de você conseguir... Tem 3 torres vender. redondas em cima do shopping. Tem. Ali, se eu não me engano, era da Nova York ou da Canadá. Eu não me lembro, mas construtora que quebrou também. E ali, o Shopping Tijuca e o Tijuca Off Shopping são duas... Tem Tijuca Offshore. dois cases imobiliários fantásticos ali, que tem gente que tem documento, tem gente que não tem documento, tem apartamento que foi invadido, tiveram que botar para fora com polícia, é fantástico ali. Ali tem umas... Hoje já está a calçada, se não me engano foi calçada não, foi a... Agora não me lembro a construtora, mas uma construtora fez um retrofit e tal, porque recebeu uma série de unidades da construtora com pagamento lá de uma determinada dívida, então a coisa ficou mais organizada hoje, mas se você for puxar 20 anos atrás, era uma bela confusão. Final do ano passado, acho que teve a venda do terreno mais caro do Brasil, foi isso? Ali na Barra? Na Praia da Barra, do lado do Golden Green. Foi 40 milhões? Não, foi muito Não, mais, foi né? mais, eu não mais, lembro agora a porque cifra. 120, não. 80 não milhões sei. é um terreno do lado do Presonic ali, é uma coisa assim. 200, acho que foi Aquele 200 ali milhões. foi- sei Entre lá. o Golden Green e o Barra Bela? Entre o Barra Velha e o Golden Green. Agora, Quantas unidades saem num terreno que vendeu por 200 milhões? Vamos lá. Você nem precisa ter tanta unidade. Se você pensar um pouquinho antes, teve o Ciano, que foi lançado ali na praia não tem muito tempo, os apartamentos tipo estavam sendo vendidos na casa de 20 milhões. Na torre frontal. Então, beleza. Então, 10... barato, pô. Se você... Se fizer 30 unidades exclusivas, você já está Beleza. pagando isso. Então, E pra você, o que falta? Tem muito terreno vago ainda na Barra e no Recreio. O Recreio, sei, principalmente. Recreio tem, a fazenda aí do Não, Recreio tem. Pasquale médio. Mauro. O que falta pra você de estar construindo do negócio bombar e ir pra frente? olha, eu acho que tem muitas forças envolvidas nisso. Estão mas segurando ali a rédea para não valorizar mais. Se você inundar o mercado de unidade, você também Deprecia. naturalmente deprecia, né? A oferta e demanda trabalha contra você, né?
A gente até, antes de entrar, comentou sobre o que foi a Barra no início dos anos 90. Teve uma certa inundação de unidades. Então acontecia aquela situação, por exemplo, da Encol, que vendia apartamento botando classificados de carro a foto de um Ômega e dizia, você pode comprar esse Ômega por $39 mil ou pode comprar um apartamento na Barra da Tijuca pelo mesmo preço e não gasta com gasolina. Eles ainda botavam um negocinho de gasolina assim, dizendo, você ainda não gasta com gasolina. Então, foi um momento, é claro, obviamente valia muito menos, né, porque não era uma região ainda tão valorizada, mas você teve uma certa inundação do mercado ali com muita unidade ao mesmo tempo, o que jogou um pouco o preço para baixo. Se você hoje começa a jogar um monte de unidade de uma vez no mercado como a Barra, você vai jogar o preço do metro quadrado para baixo. E tem muito terreno ainda com problema documental seríssimo. Ainda existem vários terrenos aqui para desenvolvimento em engenharia. Sim, clássico. Você tem... Nas principais tem RGI já definido, mas quando você espalha um pouquinho assim, pega muita posse. Eu acho que nem na Mesmo na principal você hein? tem... Ali perto do Golfe ali, ó. Tem um terreno... Tem umas brigas ali. Tem um terreno ali que tem briga judicial de 40 anos ali sobre quem é o dono daquele terreno. Aquele da esquina com a Salvador Allende ali, por exemplo, que nunca fizeram nada. Ali é da Braskem, né? Não é nem aquele. Tem um do outro lado que é mais complicado. Perto do Golf Clube ali, né? Quem que é aquele Mais pra frente. É um da esquina ali. Da esquina, sim. Pô, aquele terreno Acho que é da Brascan. Da Brascan. Braskem, é um nome conhecido. Pô, e eles podem meter uma rua ali... Cara, tu não precisa lá embaixo dar uma volta, né? Você mas uma terreno rua de que já propriedade sai privada. Não, a prefeitura compra aí, faz uma avenidinha ali, ó. Tu já sai lá, pô, perto do... A prefeitura não quer comprar nada. A prefeitura só quer vender. Prefeitura... Cara, aquele terreno vale uma grana. Pô, grana. Deixa aquele terreno lá quietinho, que ele tem areia de praia ainda. Não, isso é o que eu acho lindo, aquele terreno. Porque talvez lindo seja o aquele único terreno. terreno da Barra Que sobrou com... com areia não, de tem praia. um que do lado do Vogue tem. Não, ele não tem areia de praia. Tem. Ali já era, já acho que já não tem mais. Não, do lado Eu também do acho Vogue, que não. quando você sair do estacionamento, do Shopping Vogue, olha pra esquerda que você vai ver uma dunazinha ali. Ah, já sei. Tem até um caminhozinho que você vai Isso. andando por trás. Tem até aqueles uma rua lagartos de fechada. duna. Sim, ali eu já me lembro, já andei atrás. São os únicos que eu lembro de duna, e esse da esquina ali desse terreno. Perto do Barrabalho, ali tem uma de duna também. Então, Tá abandonada. que é ali. esse que... eu acho que ali... tem uma casinha no meio. Tem uma casinha no meio, Do exatamente. lado da Raceworks ali. Isso aí. E Uma casinha pra dizer, não invadam. É o caseiro ali. Quanto deve ser o IPTU daquele ali? A galera paga IPTU e fica o terreno. Aquele fica ali, IPTU deve ser 100 pau por ano. mais. Tá Mas claro. muito mais. Sério? $1 milhão. Pô, mole. Mole muito mais. Não, do é que isso. verdade, que terreno ali é grande. A gente administra a locação de casa, que é 50 mil por ano, IPTU. Casa. Não, é verdade. Terreno verdade. daquele tamanho. Deve ser caro. Cara, quem deve bancar aquilo ali? Aquilo ali tem alguns aqui com ainda. Com Mas ali disputas. tu vai botar... Aquele terreno vai ser uma pena quando vender. Vai. Esse terreno da esquina da Área rural. Salvador Allende. Teve, acho que meio pro final do ano passado, eles cobriram tudo com tapume ali. Eu fiquei desesperado. Falei, meu Mas é Deus do do céu. eles vão- supermarket que saiu o mercado. Não, ali também. Se você reparar, eles fizeram porque tava tendo assalto Porque ali. teve... Então, ele tem um gradilzinho verde bonitinho, o terreno Tem. é muito bem cuidado. Sim. Entendeu? Com areinha, entendeu? Visual. Aquilo ali Você tinha que ser olha- comprado pelo poder público e deixar um parque. Um parque... um bosquezinho ali. Área de proteção. vai dar salto pra cacete, mas fazer o quê? A lógica aqui está exatamente ao oposto. Vai, né? Mas pelo menos preserva a areia de duna ali. Exatamente. Acho- Cara, o legal dali é que você olha, a minha nostalgia, né? Você olha ali para aquele terreno, você não sabe se você tá em 1980, 1990 ou agora, né? Então, aquela areia ali, puxa, tomara que não façam nada lá. Tomara que não fique encruado na cabeça de boa enterrada ali. Mas vou te falar também, o que eu acho legal ver esses terrenos todos ainda, eu olho assim e falo, caraca, eu ainda tô pegando essa fase que ainda tem muita coisa a ser construída na Barra e Recreio, entendeu? De começo. O que vai ser daqui a 50 anos? Sim. E mais do que Entendeu? isso, a pergunta de $1 milhão hoje é: o que vai ser a Barra do futuro? Né? Porque quem comprou apartamento na Barra pelo preço de carro fez um baita negócio. Quem comprou terreno perto da Praça do Ó por preço de Brasília fez um excepcional negócio. Qual é o próximo local aqui do Rio? Para onde que está crescendo? Tá crescendo da Barra em direção à Grota Funda, né? Então, Já tá saturado. Eu acho que tinha que vender logo os terrenos, porque
já tive aquelas visões da Raven, sabe? Quando vem lá no futuro. Eu já vi um Estão vindo do negócio futuro. esquisito de chegando... Eu não gosto nem de falar, mas... Ainda vai ter um estádio de futebol aí na Barra. Talvez. Seria excelente. Não sei. Aquela região do sítio de Búfalo, lá do Pascoal e Mauro, eu me lembro que eu não sei em que pé está isso, mas eu me lembro que há um tempo atrás estava se discutindo que talvez fosse surgir ali Minha Casa Minha Vida. um mega empreendimento de altíssimo luxo ali, que ia ser, na verdade, um conjunto de mega empreendimentos de altíssimo luxo. Eu só não sei para onde vão escoar Ou tanto seja, carro, mas... Não tem tem área lugar. a única área de proteção ambiental, a reserva, é aquela da praia ali, né? Não sei até quando, né? Porque pegaram um pedaço ali. A hora que você olhar, você vai ver aquela mancha cinza de construção. Uma hora vai fechar. Lamentavelmente. Até porque, em tese, você tem um padrão mínimo de permeabilidade de solo que você tem que manter. Então, para construir um empreendimento novo, você, em tese, teria que ter um bosque, algo do tipo. Escolas, tudo. Originalmente, lá nos primórdios da Barra, tanto que se você reparar, os condomínios antigos, Barra, Recreio, né, do entorno, eles sempre tinham uma escola municipal junto com o condomínio. O próprio Barra Mares, né? Barra Mares, Riviera del Fiore, Novo Leblon, acho Nova que faz Ipanema. parte Tem uma escola municipal Sim, boa ali das também. no início da Da contraprestações. Barra. regra, da regra municipal, né? Sim, Tantos pra- moradores, é obrigatório ter uma escola. Uma escola. Exatamente. Só que quando você olha, a partir de um determinado momento, eles passaram a já não ter mais uma escola. Você passou a ter um terreno que era de doação para o município, para um dia o município começar a botar uma escola ali. Só que de uns tempos para cá o município começou a vender esses terrenos. Show de Caramba. bola. Dá um jeitinho de vender. Obviamente, são leilões que estão sendo discutidos, justiça para cá, justiça para lá e tal, mas andaram tendo umas vendas desses terrenos que seriam de doação para melhoramentos urbanos. Então, hoje você consegue, de certa forma, contornar um pouco essa necessidade da... Pô, tem coisa melhor do que doar um terreno para a prefeitura? Olha, tu quer doar para alguém fazer uma coisa boa, doar para a prefeitura? Doutor Não Marcos, fazer nada. chegamos ao fim de mais um programa. Passou rápido. Uma presença aqui fundamental. Várias para as histórias da histórias. Barra da Tijuca. Para quem é de fora do Rio, a Barra de Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, é um dos lugares mais bem frequentados. Visite a Barra. Visite a Barra. Temos de tudo aqui. Todas as espécies humanas. Né? Temos um Só não tem- gigante. Verdade. Só não tem o metrô, porque Parou na Jardim parou Oceânico. no Jardim Oceânico. Mas temos a maior Ou faixa ele de não quis trazer praia. lá de Irajá. maior do que a Zona Sul. Acho que sim. Sim, Se pegar até a Restinga na Marambaia, você tem 40 quilômetros de praia. É No muita Rio, praia, né? É muita praia. Muita praia. Como é que isso conseguem lotar isso tudo, né? É, pra tu No ver. domingo. O pessoal vem com força. Cara, e vou te falar, com tem força. muito lugar vazio da praia também, mesmo no domingo, você vai... Se você observar assim, você vai na Barra de Guaratiba, aí tem um lugar do militar, né? Tudo limpo, arrumado, não tem uma sujeira. Quando tu olha pro lado esquerdo, a desordem pública. A desordem pública. Perfeita definição. Desordem pública. Desordem pública. Quando você anda ali pelo Recreio também, passa numa ruazinha ali, desordem pública. Desordem pública. É a ausência da A ausência do pública. poder público. Exatamente. Doutor Marcos Possi, muito obrigado pela sua Prazer. presença. Fernando Brandão, Não. muito obrigado pela sua especial participação. É com sempre um várias prazer. riquezas de detalhes. E ó, e introduções. assistam o episódio do Fernando também, que teve aqui, falando de exatamente. carros, como que é? Stalker de placas de Ele, carro. ele fica stalkeando o Detran atrás de placas de carros que já passaram pela família dele. Tem histórias intrigantes. Se você teve um carro antigo, ele também tinha carros antigos da família, ele E ele tem uma história acompanhava da os calotinha de uma Blazer que você não pode perder. carros, recomprava o carro 10 anos depois. Certo? Às É vezes isso aí. 20, né? Às vezes 20. E carros de novela também, né? Ele participará de outros eventos aqui conosco. Gente, vamos nessa? Vamos nessa. Obrigado aí mais uma vez. Vamos lá, mais um dia Mais um feliz, dia galera. feliz, Obrigado. gente. Valeu.